morte do Senhor Jesus Batista Memorial. Amém, irmãos? Amém, louvado seja Deus. Abra sua Bíblia, compartilho com você nessa manhã o texto do Evangelho que está em João, capítulo de número 8, versículo de número 12. João, capítulo de número 8, versículo de número 12. A você que está nos visitando nessa manhã, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. Você que está em casa acompanhando esse culto online, que a graça do Senhor Jesus alcance a sua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Que a mesma graça que está presente aqui, esteja presente no seu lar, quando, onde, como você estiver acompanhando essa transmissão. João capítulo número 8, versículo de número 12. Os irmãos que acharam, digam amém. Diz assim o texto, irmãos: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por estarmos aqui. Glória e louvor nós te damos essa manhã, a Ti que está sobre tudo e sobre todos, e eu te peço agora que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Nós precisamos do Senhor mais do que tudo, mais do que o ar que respiramos. Precisamos da Tua presença, de quem Tu és e daquilo que só o Senhor pode fazer. Por isso agora, nesses próximos instantes, próximos minutos, eu te peço, glorifica o Teu santo nome e exalta, ó Deus, somente ao Senhor. Esta é a minha oração, em nome de Jesus, amém e amém. Esses dias eu estava assistindo um documentário, e nesse documentário eles falavam sobre como é o frio nessas regiões mais polares do mundo, e eles falavam então de uma cidade chamada Barrow, uma cidade que fica no Alasca, e essa é a cidade mais ao norte do mundo, a cidade mais setentrional do mundo, Barrow. E porque ela está lá perto já do Círculo Polar Norte, essa cidade no inverno, ela fica 60 dias no escuro, 2 meses no escuro. Então lá nessa cidade no Alasca, o sol se pôs no dia 19, no ano passado, se pôs no dia 19 de novembro, e ele só vai nascer de novo no dia 26 de janeiro. Eles vão passar em pouco mais de 60 dias no escuro total. E como essa cidade passa por isso todos os anos, teve um tempo que alguns pesquisadores foram fazer uma pesquisa lá, vendo como que a escuridão interferia no comportamento das pessoas. E depois de fazer essa pesquisa, eles chegaram a algumas conclusões, que naqueles 2 meses, naquele espaço de pouco mais de 2 meses que aquela cidade passa no escuro, eles notaram algumas coisas interessantes. Primeiro, que a escuridão traz alterações de humor na vida das pessoas, elas ficam mais mal-humoradas. Eles perceberam que as pessoas passam a beber mais na escuridão, as pessoas da cidade passam a beber mais naquele período de tempo. Eles passam a usar mais drogas, o consumo de drogas aumenta. As pessoas passam a ficar mais deprimidas na escuridão, aumenta o índice de pessoas deprimidas naquele lugar, aumenta o índice, o número de crimes violentos, de casos de violência, e as pessoas também ficam mais truculentas no geral naquele período de tempo. Logo, uma das conclusões, dentre várias, que aquela pesquisa chegou, me chamou a atenção, de que eles faziam uma nota escrito assim: a pesquisa chegou à conclusão de que as pessoas não foram feitas para viver na escuridão. As pessoas não foram feitas para viver nas trevas. Então, por que, irmãos? Vou falar um pouquinho sobre luz com os irmãos hoje de manhã. Jesus, a luz do mundo. As pessoas não foram feitas para viver na escuridão, porque luz é vida, irmãos. Onde há luz, há vida, sim ou não? Você que tem um jardim lá na sua casa, você sabe disso, tem que colocar num lugar onde pegue luz, para que as plantas façam a sua fotossíntese e a gente possa ter ali sobrevivência. Então, onde há luz, há vida. Luz é aquilo que ilumina o caminho. Se você já pegou uma estrada à noite, você sabe o quanto você depende dos faróis do seu carro. Eu não sei se você já fez aquela brincadeira bendita ou maldita de apagar o farol rapidinho, só para ver como é e depois voltar, né? Quando você apaga assim, você fala: meu Deus, que breu que eu estou, aí você liga o farol. Então, luz é vida, luz ilumina o caminho, luz traz segurança. Quando a gente chega no ambiente iluminado, à noite a gente fala: poxa, estou mais seguro. Eu não sei se você já fez isso também, quando você está à procura de uma casa, para comprar uma casa, você fala: vamos passar a noite lá na rua para ver se a rua é iluminada. Quem já fez isso, né? Vamos passar lá para ver se a rua é bem iluminada, se o lugar é bom, se não é uma bocada. Quando você era criança, você falava para o seu pai assim: pai, mãe, deixa uma luz ligada para dormir, deixa a luz lá no fim do corredor. E se você é adulto ainda dorme de luz acesa,
oraremos por você no final, alguma coisa disso. Luz traz saúde. Quantas vezes você vai no médico e no final da consulta o médico fala para você, você tem que pegar pelo menos tantos minutos de sol no dia, para ter vitamina D. Gente que eu conheço que tem sérios problemas respiratórios, alérgicos no inverno, porque tem menos incidência de luz. Já ouvi gente que ouviu da medicina dizendo assim, para você sarar, você precisa mudar para uma cidade do litoral, você precisa mudar para Natal. Até eu saro se eu mudar para Natal, não é? Você precisa mudar para Natal, para o Rio Grande do Norte, pegar sol, lá você vai sarar desses seus problemas respiratórios e alérgicos, porque luz é vida. Então a gente tem essa cultura, né? Desde os povos mais antigos até os últimos grandes impérios. Você pega na cultura do egípcio, você tinha o deus Ra, que era o deus Sol. No Império Romano você tinha o Sol Invictus, né? Então essa cultura, o solstício de verão, o momento em que o sol vence as trevas. A gente vive num país tropical, a gente não sabe o que é isso, mas os países mais nórdicos, quando entram no inverno, é 3 meses de nublado. Então quando o sol sai de novo, você tinha as festas de verão, para dizer, o sol venceu mais uma vez, a luz venceu mais uma vez. Dito tudo isto, Jesus disse em João 8, versículo número 12, ele se põe no meio do povo e diz assim, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Qual é o contexto, irmãos, que Jesus disse isso? Sempre que você lê um texto na Bíblia, a próxima pergunta que você tem que fazer é, o que cerca esse texto? E o contexto daquilo que Jesus disse, é o contexto de uma festa que você talvez já ouviu falar, chamada de Festa dos Tabernáculos. Jesus vai dizer essa frase na Festa dos Tabernáculos. Que festa é essa? Essa é uma festa que relembra o povo o tempo em que eles viveram no deserto. Lembra disso? Deus tirou o povo do deserto, do Egito, vai fazê-los ir para a terra prometida, e agora eles vão ter que cruzar o deserto. Mas como que eles vão cruzar o deserto sem mapa? Sem orientação? Como que eles vão caminhar? Qual é o caminho que eles vão fazer no deserto? Deus será o próprio caminho. De dia Deus se manifestará numa coluna que parece uma nuvem, e à noite Deus vai se manifestar numa coluna que parece de fogo. Eu acho que a única imagem que eu pensei para hoje, pode colocar, eu pensei uma imagem para que você entenda mais ou menos o que acontecia. A Bíblia diz, isso está em Êxodo capítulo número 13, que Deus estava nesta coluna. Depois Números capítulo número 9 vai dizer que o caminho que o povo fazia dependia dessa coluna. De dia a coluna ficava então sobre o tabernáculo, e à noite, quando a noite ia caindo, essa mesma coluna tinha um aspecto de fogo. Então era assim, você tinha o acampamento do povo disposto pelas suas tribos, e Deus então se fazia presente como uma coluna de fogo para trazer luz, para que aquele povo estivesse em segurança à noite, para que eles tivessem calor, para que eles conseguissem ver para onde eles iam. Números 9 vai nos dizer que por vezes, depois que o povo rejeita entrar na terra, a nuvem ficava parada sobre o tabernáculo dias, meses, até anos. Enquanto a nuvem estava parada, eles diziam, esse é o lugar que nós temos que estar. Quando a nuvem começava a se mover, o povo dizia, é hora de levantar acampamento e é hora de andar, porque naquela nuvem estava o próprio Deus. E aí o que acontece? Remetendo a este período que eles passaram no deserto, o povo vai então criar, depois que eles entram na terra, a festa dos tabernáculos. O que é a festa dos tabernáculos? Eles agora têm moradia, agora eles têm casas construídas, e eles vão então separar uma semana no ano, em que eles vão construir tendas, tal qual eles tinham que fazer no deserto, e eles vão habitar em tendas durante uma semana, para lembrar daquilo que seus pais passaram. Se você for em Israel, até hoje tem festa dos tabernáculos, até hoje eles separam uma semana para ficar em tendas, e o povo então iria se reunir, não agora ao redor do tabernáculo, mas o povo iria se reunir ao redor do templo, o templo que Salomão construiu. E o que aconteceria no último dia da festa? Todo o ministério sacerdótico, o ministério levítico, iria colocar candelabros, lamparinas no alto do templo, para dizer, remeter que a luz era aquilo que os guiava. Dito isto, no exato momento dessa festa dos tabernáculos, Jesus se coloca no meio do povo e diz o que, irmãos? Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, pode tirar a imagem, obrigado queridos. Quem me segue não andará em trevas, ao contrário, antes ele terá a luz da vida. E eu queria dizer algumas coisas para você, hoje de manhã, a partir disso que Jesus disse sobre ser a luz do mundo. Primeiro, que seguir a luz é seguir ao Senhor. Seguir a luz é seguir ao Senhor. Vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui para frente, mas é importante que a gente se lembre que nós seguimos o Senhor, irmãos, não é Jesus que nos segue, tá bom?
Não é a gente que bola um plano de vida e diz assim: Senhor, eu bolei isso, eu pensei nisso, pensei naquilo outro, o Senhor quer se associar a mim nesse projeto e me abençoar naquilo que eu estou pensando em fazer? Isso não é seguir a Jesus, irmãos. Seguir a Jesus é Ele à frente e nós o seguimos. Só que nós seguimos a Jesus, mais do que ir atrás dele, nós seguimos a Jesus por quem Ele é. Quem é o Senhor a quem eu sigo? Nós seguimos a Jesus porque quando você segue a Jesus, você não tem só um exemplo. Quando você segue a Jesus, você tem a Jesus. Eu não estou só tendo um modelo qual eu estou copiando, eu estou seguindo aquele a quem eu já tenho. Olha o que ele diz, irmãos: quem me segue não andará nas trevas, antes terá o que, irmãos? Terá o que? Está aí na sua Bíblia. Terá o que? João 8,12. Terá o que, irmãos? Terá a luz da vida. Vamos lá pela premissa? Jesus diz: eu sou a luz, eu sou a luz. Quem me segue terá a luz. Ou seja, quando você segue a Jesus, você tem tudo aquilo que Jesus diz ser. Quando você segue a Jesus, você tem tudo aquilo que Jesus diz ser. Então, quando a gente entende essa verdade, a gente pode fazer a pergunta subsequente, quer dizer, o que Jesus diz ser? Quem é Jesus e o que ele diz ser? Quando a gente lê João, e João tem um propósito claro, João é o mais diferente dos evangelhos, os 4 evangelhos. Os 3 primeiros evangelhos a gente chama de evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, porque eles são bem parecidos no seu estilo de narração. João já é mais diferente. João, o prólogo do evangelho é completamente diferente. João põe menos sinais, João só põe 7 milagres de Jesus em todo o evangelho. João escreve o seu evangelho com um propósito: mostrar que Jesus é Deus. Isso está lá em João capítulo 20, versículo 31. Eu escrevi esse evangelho para que vocês saibam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então ele sempre põe, pode olhar isso no evangelho de João, Jesus tem um diálogo com alguém, ele põe a pessoa diante de uma encruzilhada. Ou você aceita que Jesus é Deus, ou você rejeita Jesus como Deus. Esse é o propósito de João. E no evangelho de João, João vai pensar de propósito 7 sinais, e ele vai pensar 7 eu sou de Jesus. Essa expressão eu sou é aquela expressão que Deus disse a Moisés lá em Êxodo capítulo número 3, eu vou libertar o povo, Senhor, tudo bem, mas eu vou em nome de quem? O que Deus disse, irmãos? Tu vais em nome do eu sou. Eu sou aquele que foi, eu sou aquele que é, e eu sou aquele que será. Isso é aquela expressão para explodir a nossa cabeça com relação à filosofia. Como que pode ele ser alguém que foi, que é e que ainda será, se ele ainda não está lá? Eu sou, em todas as eras, antes que tudo fosse, eu era, e quando tudo deixar de ser, eu continuarei sendo. Tu vais em nome do eu sou. Quando os copistas iam colocar esse eu sou, eles trocavam a pena, e ao invés de escrever o eu sou, eles escreviam Adonai, que quer dizer meu Senhor. Então eu sou. Agora vem Jesus, presta atenção no que Jesus está fazendo. Jesus começa a dizer o que, irmãos? Eu sou. Eu sou. E se seguimos ao Jesus que é, e se nós seguimos ao Jesus, e quando nós seguimos a Jesus, nós temos tudo aquilo que ele diz ser, o que ele é? João capítulo número 6, versículo número 35, Jesus disse: eu sou o pão da vida. Então, se você segue a Jesus, você já está saciado. Diz um amém, irmãos. Quem segue Jesus está saciado. João capítulo número 8, 12, ele vai dizer: eu sou a luz do mundo. Então, se você segue Jesus, você não está mais em trevas. João capítulo 10, versículos 7 a 9, ele vai dizer: eu sou a porta das ovelhas. Então, quem segue Jesus encontrou um lugar seguro para a sua vida. Em João capítulo número 10, de 11 a 15, ele vai dizer: eu sou o bom pastor. Quem segue Jesus encontrou alguém que se importa e que cuida de você. Em João 14, 6, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, quem segue Jesus não está mais perdido, louvado seja Deus. Ele vai dizer em João capítulo número 15: eu sou a videira verdadeira. Quem segue Jesus já tem tudo aquilo que precisa para viver nessa terra. E ele vai dizer por fim em João 11, 25: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se você segue Jesus, louvado seja Deus, você tem a vida eterna. Se eu sigo Jesus, eu tenho tudo aquilo que ele diz ser. Eu sou o pão, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a luz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a ressurreição e a vida, e nós temos tudo aquilo que Jesus diz ser. Isso significa seguir a luz do mundo.
Quero fazer outro destaque, que é acreditar em Jesus, irmãos, é só o ponto de partida. Vou repetir isso: acreditar em Jesus é só o ponto de partida. Você começa a sua carreira cristã acreditando, mas acreditar é o ponto de partida. Seguir a Jesus é o que nos levará à linha de chegada. Não basta acreditar, tem que seguir. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Ótimo, Senhor, eu creio que tu és a luz do mundo, vírgula, todo aquele que me segue. Então, você crê que eu sou a luz do mundo? Ótimo, agora me segue. Crer é o ponto de partida, seguir a Jesus é aquilo que vai nos levar à linha de chegada. Então, o cristianismo não é só crer, o cristianismo também é seguir. É por isso que no Novo Testamento você vai ver que Jesus não diz assim: vão por todo mundo e façam crentes em meu nome. Não é isso. Você tem que ir fazer o que? Mateus 28, vão e façam discípulos. O discípulo é alguém que copia o procedimento do seu mestre, é alguém que segue o seu mestre. Então, deixa eu explicar isso para você basicamente dessa forma. O que é seguir a Jesus, pastor? É por isso que seguir a Jesus é maravilhoso, porque nós não seguimos um mapa, nós não seguimos um destino, nós seguimos a Cristo. Então, havia um ditado dos rabinos antigos que diziam para os novos discípulos, que era assim: que você fique coberto da poeira do seu mestre. Esse era um ditado que se dizia ao discípulo. Por quê? Por que ficar coberto da poeira do mestre? As ruas não eram de asfalto nem de cascalho como a gente tem hoje, as ruas eram poeirentas. Então o mestre ia na frente andando, o mestre estava aqui na frente andando, e atrás quem vinha, irmãos? O discípulo vinha literalmente comendo a poeira do mestre. Então o ditado para um bom discípulo era que você fique coberto da poeira do seu mestre. Então, quando nós entramos no caminho do discipulado, nós não seguimos um trajeto, nós não seguimos um mapa, nós seguimos uma pessoa. Essa é a lição do deserto. A nuvem se move, a gente vai para lá. A nuvem parou, a gente para. Essa é a lição que Deus deu a Abraão lá em Gênesis, quando chama ele: Abraão, vai para a terra. Que terra? Vai para a terra que eu te mostrarei. Quem você segue? Eu. Quem nós seguimos, irmãos? Jesus. Então, quando a gente diz: agora eu sigo o Senhor, eu creio que Ele é a luz do mundo, e agora eu vou andar porque Ele vai iluminar meu caminho. Se Ele parou, o que eu faço, irmãos? Eu paro também. Se Ele andou, eu ando também. Porque para seguir a Jesus, você não precisa de um mapa. Para seguir a Jesus, você só precisa de Jesus. Para seguir a Jesus, você não precisa saber do caminho todo. Às vezes você está na crise da fé, dizendo: mas onde que isso aqui vai me levar? Tchan, tchan, bem-vindo ao projeto de seguir Jesus. Mas Senhor, eu não entendo. Você não é o primeiro, não é o último que não vai entender. Nós não precisamos de uma explicação para seguir Jesus, nós precisamos de uma vocação. Tudo que você precisa saber para seguir Jesus é o próximo passo. Para onde que eu vou no próximo? Ali onde meu mestre está. E aí quando ele anda, você anda também. E aí Jesus te põe nesse caminho do discipulado. E quando a gente começa a seguir a Jesus, o ano novo começou, nós estamos falando sobre o ano de transformação. Pode ser que nessa estrada da sua vida, de repente Jesus faça uma meia volta que você não entende, falando: mas para onde que o meu mestre está me levando? E você vai seguindo ele. E pode ser que a próxima estação do seu discipulado seja lá com o seu pai, com a sua mãe, e que ele vai dizer assim: essa situação é uma situação de trevas na sua vida, é necessário haver perdão. Perdoe seu pai, perdoe sua mãe. Pode ser que ele vai te levar em outro caminho, fala: mas eu queria ir para lá. E aí Jesus muda a rota, vai dizendo: está vendo essa situação aqui? Isso aqui é uma situação de trevas na sua vida, você deve fulano, é hora de pagá-lo. Pode ser que de repente ele muda: mas eu queria ir para lá, e ele muda o trajeto de novo. Está vendo aqui? Isso aqui é uma situação de trevas na sua vida, é hora de você se tornar uma pessoa que não tem mais essas imoralidades na sua história. Vamos lançar luz nesses quartos escuros. Isso é seguir Jesus, irmãos. Tudo que a gente precisa para seguir Jesus é o próximo passo. Ele é o nosso modelo. Nós seguimos uma pessoa, nós seguimos o Cristo. Deixa eu falar um parênteses aqui rapidinho. Às vezes as pessoas estão aí na crise de masculinidade e feminilidade. Masculinidade bíblica, feminilidade bíblica. Vou falar um negócio que pode parecer estranho aqui, né? Mas você quer ser um homem, aroeira, de verdade? Seja igual a Jesus. Pronto. Seja igual a Jesus. Quer ser uma mulher de Deus? Ó como sou estranho. Seja igual a Jesus. Porque Jesus é um modelo de vida. Como Jesus se comportava? Como Jesus falava? Ele é o meu mestre. Se eu como homem
me pareço com Jesus, eu sou o melhor homem possível. Se eu, como mulher, me pareço com Jesus, eu sou a melhor mulher possível. Quem me segue, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nós seguimos a Jesus, irmãos, é Jesus quem guia o nosso curso. É por isso que andar com Jesus não é um código, andar com Jesus é um relacionamento. Você percebe o quão próximo é isso? Eu preciso estar perto de Jesus para saber para onde meu mestre está indo. Agora tem gente que quer seguir Jesus assim, Jesus está indo aqui, e ele está indo aonde, irmãos? Lá no caixa prego, entendeu? E aí ele está, Senhor, tu não me abençoa, Senhor, eu não te vejo, Senhor. E Jesus está falando, meu filho, pelo amor de Deus, você não entendeu nada do que seja me seguir. O Senhor botou na sua cachola que eu sou a luz do mundo, ótimo, você crê nisso, mas você não me segue. E enquanto você não me seguir, a luz não estará em todos os seus caminhos. Irmãos, luz para o nosso caminho é o Senhor. O Salmo já dizia, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem eu temerei. Deixa Jesus iluminar seus caminhos em 2023. Deixe Jesus ser a lâmpada do seu caminho. Siga ao Senhor, para e faz uma reflexão. Estamos no comecinho do ano ainda e diz, eu tenho seguido a Jesus como marido? Eu tenho seguido a Jesus como esposa? Eu tenho seguido a Jesus dentro do meu namoro? Eu tenho seguido a Jesus na minha faculdade? Eu tenho seguido a Jesus nas minhas conversas nas redes sociais? É simples assim. Jesus, deixa eu ver se eu consigo traduzir isso para você. Quando nós seguimos a Jesus, a gente é um protótipo do que a gente será a eternidade inteira. Sério mesmo. A gente é um protótipo do que a gente vai ser a eternidade inteira. Você já é um protótipo do que você vai ser por toda a eternidade? Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sim ou não, irmãos? Sigam Jesus. Eu já sou um protótipo do que eu vou ser por toda a eternidade. Você, pergunta para você se você segue Jesus. Existe alguma coisa que você faz na sua vida e que se Jesus falasse, hoje eu vou andar com você o dia inteiro, você não faria? Aí você, acho que eu pararia de fazer tal coisa. Então você não está seguindo Jesus, porque, surpresa, Ele está sempre com você. Você entra no seu carro, Jesus está lá. Você entra no seu quarto, Jesus está lá, o tempo inteiro. Seguir a Jesus, ter luz na vida, é já ser um protótipo daquilo que é você a eternidade inteira. É eu já viver de uma forma que, se Jesus estivesse do meu lado, eu continuaria fazendo e falando as mesmas coisas. Por quê, irmãos? Porque eu não tenho uma religião no coração, eu tenho um Salvador na minha alma. Eu sigo Jesus. Quem me segue terá a luz da vida. Jesus não é a luz de um grupo, irmãos, isso aqui é libertador. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Essa é a grande diferença entre o cristianismo e todas as demais religiões. Por mais que o cristianismo seja catalogado na ciência da religião como uma religião, e tudo bem, está tudo certo, mas essa é a diferença do cristianismo para uma religião. O cristianismo não cabe no arquétipo da religião, ele não cabe na sistematização da religião, ele não cabe na sociologia da religião, porque a maioria das religiões vai servir a um Deus que diz mais ou menos assim: Deus nos ama, mas odeia aqueles. Deus ama a nossa raça, mas odeia aquela raça. Deus ama o Oriente, mas odeia o Ocidente. Ou Deus ama o Ocidente, mas odeia o Oriente. Deus ama a nossa tribo, mas não ama aquela tribo. Deus ama esta cultura, mas odeia aquela cultura. E isso é religião. E Jesus não é um Jesus que ama esse e odeia aquele. Jesus é um Deus global. Deus ama o mundo. Por isso que Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz do homem que mora na cobertura mais chique da nossa nação, e Ele é a luz daquele que mora na viela mais escura e mais pobre da nossa nação. Ele é a luz do mundo. Jesus ama a todos, brancos, negros, pobres, ricos, homos, héteros, esse é um negócio agora esses dias que eu li na notícia, sápios sexuais, tem essa parada aí também, que a gente que só se interessa por gente inteligente, vai morrer solteiro, louvado seja Deus, e Jesus ama todos, graça e verdade, Ele é a encarnação. Não confunda amor com entrada no reino de Deus. Mas nós precisamos entender isso como igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja não prega para A e deixa de pregar para B. A igreja não se importa só com esse e deixa aquele, porque Jesus se importa com todos. O nosso Deus é um grande Deus, Ele é a luz do mundo. A pessoa pode ser pobre o que for, ela precisa de Jesus. A pessoa pode ser rica o que for, ela precisa de Jesus. Todos precisam de Jesus. Não há quem esteja em nenhum tipo de situação no mundo que não precise de Jesus. Irmãos, Jesus é a luz do mundo.
Os seus parentes precisam de Jesus. Jesus, meu desafio para você hoje de manhã é: volte a falar de Jesus para as pessoas que você ama. Volte a falar de Jesus nas suas rodas de conversa. Volte a falar de Jesus nas suas mensagens. Volte a falar de Jesus. Só Ele muda o coração do homem. Só Jesus. Irmãos, não há esperança em nenhum outro nome que não seja Jesus. E nós, como igreja, não podemos vender o nosso discurso por nada mais nessa vida que não seja Jesus. Ele é a luz do mundo. O mundo está numa escuridão moral e espiritual. Irmãos, esse mundo está em trevas, tá bom? Esse mundo está quebrado. Esse mundo está destruído. E os recentes acontecimentos que nós estamos vendo na nossa nação mostram que, por mais que a gente ache que a coisa vai melhorar, de repente elas começam a quebrar de novo. É a história do mundo, sempre foi assim. Melhora um pouco. Não há redenção para a sociedade que não seja em Cristo Jesus. Eu vou falar isso aqui com todas as letras. Não espere redenção social, filosófica, sociológica. Só existe redenção em Jesus, irmãos. Ou é Jesus ou não é nada. Se nós esperamos que a sociedade seja redimida por verdades que não são as verdades de Jesus, você vai dar com os burros na água. Foi assim, sempre foi assim. Esse mundo está quebrado. Um dia os homens tiveram uma grande... Irmãos, olha só, vamos pegar rapidinho, nós tivemos o domínio romano. Nós estamos dentro do domínio romano aqui, nesse texto, e o domínio romano vai perdurar até 410, o Império Romano, a Pax Romana, julgava que iria perdurar por todo sempre. Há escritos da mitologia romana, menos conhecida do que a grega, que dizia que os deuses romanos tinham dado poder ao Império Romano para que eles fossem eternos. Eles criam nisso. Nós somos um império que jamais vai acabar. 410, os bárbaros entram e arrebentam com Roma. Um império que tinha durado aí quase 600 anos, o maior da história, foi saqueado, foi invadido. E aí Agostinho, leia os sermões de Agostinho sobre a queda de Roma, extraordinário. Sabe o que Agostinho fala? Porque as pessoas estão desoladas, as pessoas falam: e agora? Roma caiu, o que vai ser da nossa vida? A sociedade entrou em colapso. Agostinho escreve assim: vocês estão estranhando que Roma caiu? O que eu estranho é que Roma tenha durado tanto, porque o mundo está quebrado. O mundo está quebrado. E aí Agostinho tem que começar a escrever, a dizer para aquele povo que agora está sendo perseguido, porque os romanos raízes estão acusando os cristãos, porque Constantino havia se convertido há menos de 100 anos, fazia menos de 100 anos que a cristandade tinha entrado no Império Romano, e eles estão acusando os cristãos de terem enfraquecido o Império Romano. E Agostinho vai dizer: sejam bem-vindos, essa é a nossa vida. Impérios se levantam e caem, sociedades se levantam e caem. Por quê? Porque o mundo está em trevas. O mundo está quebrado. Aonde tem gente, tem escuridão. Aonde há toque da mão humana, as coisas vão quebrar. Elas não duram para sempre. A única luz que pode iluminar o coração do homem é Jesus Cristo. Jesus, luz do mundo. Um mundo que não está em trevas não precisa de luz, mas esse mundo ele está em trevas. E o mundo não tem outra luz que não seja Jesus, tá? Não tem opção. Ou é Jesus, a luz, ou é trevas. Não tem coluna do meio, não tem assim nublado, entendeu? Não tem empate. Ou é Jesus a luz, ou nós vamos andar em completa escuridão. Todos precisam de Jesus. O mundo foi feito para essa luz. Essa é a única luz capaz de iluminar os homens. Então eu estava falando sobre isso, né? A gente tem o Império Romano. Aí a gente tem, quando Roma cai, a gente tem a instauração da Idade Média. Começa ali a Idade Média, a igreja vai se tornar o Estado e por aí vai. Depois a gente vai ter lá pelos anos 1500, 1600 uma reforma intelectual. A gente tem a reforma protestante, a gente tem uma reforma intelectual, fruto da reforma protestante também, que é o iluminismo, que diz: gente, a religião não pode ficar falando para nós o que a gente tem que fazer da nossa vida. Aí a gente vai ter o iluminismo, o racionalismo francês mais para frente, dizendo: o homem tem que pensar. Surge aquele famoso ditado que a gente conhece: penso, logo existo. Então nós iluminaremos o nosso caminho se nós usarmos a nossa mente, se nós pesquisarmos, se nós somos cientistas, se a gente é tudo aquilo. E depois de tantos anos de iluminismo, como que o mundo está, irmãos? Em trevas. Sejam impérios, seja Idade Média, seja sob o controle da igreja, uma instituição, seja sob o controle da mente, o mundo está em trevas, porque só Jesus, aleluia, é a luz do mundo. Só Jesus.
Só a verdadeira luz mostra para nós o quão horrível é o nosso pecado e o quão grande é a beleza de Deus. Ô irmãos, eu vou terminar, eu nem falei tudo que eu ia falar aqui, mas eu vou terminar. O nosso pecado é horrível, irmãos, nós estamos quebrados. Olha para sua mão aí, fazendo um favor, abre aí sua mão. Essa incidência de luz que está sobre a sua mão, diz para você que a sua mão está limpa, sim ou não? Espero que seja assim. Diz para você que ela está limpa, sim ou não? Você fala, minha mão está limpa, cara, está de boas, sim ou não? Não é? Aí você coloca essa mesma mãozinha sua, debaixo de um microscópio, como que vai estar? O mundo é assim, o mundo se expõe aos seus próprios valores, está limpo, está bom, não a sociologia dizendo que está bom viver assim, a filosofia diz que é assim mesmo, mas quando a luz de Jesus vem, ela mostra o quão horrível é o nosso pecado, o quanto de sujeira há em nós, enquanto a gente, é por isso que quando a gente ofusca o Cristo da pregação do Evangelho, as pessoas se sentem mais confortáveis, dizendo, não, está de boa, a gente vai enlarguecendo um caminho que é estreito, e é só a luz de Cristo que mostra para nós o quão quebrado nós estamos, irmãos. O pecado acabou com a gente, o pecado é como colocar uma granada dentro de um vaso de cerâmica, puxa o pino, a gente acha que o pecado fez umas trincas em nós, fala, isso aqui é fácil de arrumar. Não, o pecado arrebentou com a gente, foi pedaço para tudo que é lado, e só Jesus pode nos mostrar o quão quebrados nós estamos. Quando a gente entende que Jesus é a luz do mundo, que Ele desceu do céu, essa é a maravilha sobre Jesus, Ele nos mostra o quão horrível é o meu pecado, mas Jesus também me mostra o quão grande e maravilhosa é a beleza do Deus que quer nos salvar. É por isso que quanto mais eu entendo a luz de Cristo, mas eu entendo quão longe eu estava de Deus, e essa é a consciência que eu tenho que ter. Eu estava andando em trevas. Tem gente que acha que ele está meio perto de Deus, entendeu? Não, eu já estou meio perto de Deus, eu preciso de Jesus assim só para um high five, falar, é nós, estamos juntos, o Evangelho que está sendo pregado hoje. Deus já está bem pertinho de você, é só assim, é só você viver mais ou menos, que lá no final, entendeu? Não, o pecado construiu um abismo gigantesco entre mim e Deus, e você percebe que quanto mais eu acho que eu estou perto de Deus, menos importância eu dou para Jesus. Porque não, se eu já estou meio perto de Deus aqui, então Jesus é só aquele cheguinho que precisa. Mas se eu entendo que não, cara, eu acho que o que o pecado fez na minha vida, não é que eu estou perto de Deus, entre mim e Deus tem um abismo intransponível, trevas cobrem esse abismo, eu não consigo chegar lá de jeito nenhum. Quem fez essa ponte para me salvar? A luz do mundo veio à terra, e eu entendo a horribilidade do meu pecado, mas eu entendo a maravilha da ponte que Deus construiu através de Cristo Jesus. Por que eu amo Jesus sobre todas as coisas? Porque Ele é a luz que iluminou as trevas do meu coração. Eu sei quem eu era, e eu sei o que Jesus fez por mim, eu sei do poço em que Ele me puxou, e eu sei aonde eu estou agora. Irmãos, não há vale profundo que a luz de Cristo não possa iluminar. Não há vale de desgraça que o Senhor não possa te alcançar, não existe charco de lama que você se enfiou, ao qual a luz de Cristo não possa brilhar sobre você. A esperança da sua família, dos drogados, dos viciados, dos alcoólatras, das pessoas que estão em profunda crise psicótica, de psique, ou emocional, ou existencial, a esperança deles é Jesus. Ele é a luz do mundo, e um dia, irmãos, encerro aqui, um dia a luz vai brilhar completamente sobre esse mundo, diz a Bíblia, todo olho verá, Ele vindo entre as nuvens, e aí o que Jesus vai fazer, é que Ele vai expulsar por completo as trevas desse mundo, e Ele mesmo brilhará sobre nós. É por isso que Jesus vai dizer no livro de Mateus, que o inferno é chamado de trevas exteriores. Nós viveremos num lugar onde não haverá mais sol, onde não haverá mais luzeiro, onde não haverá mais estrelas. Por quê? Porque o brilho do seu rosto iluminará a todos. Jesus, a luz do mundo. Nesse texto, e quem sabe outro dia eu falo sobre isso, Jesus vai nos dizer que não existe luz em nenhum outro lugar. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que Ele vai discutir com os religiosos, e vai mostrar que a religião não lhes oferece luz. Depois Jesus vai falar da cultura, de como eles vivem aqui, e dizer a cultura não te oferece luz. Irmãos, religião não é luz, cultura, seja ela qual for, não é luz. A única luz é Jesus. A nossa luz não é deste mundo, a nossa luz é para este mundo. Por quê? Porque Jesus sozinho brilha mais do que os raios de sol.